O nosso seminário vai ser sobre o autor Érico Veríssimo. Então, Érico Veríssimo foi um romancista e um escritor brasileiro. Ele fez parte do segundo tempo modernista e recebeu o prêmio de Machado de Assis pelo conjunto da obra e o prêmio Graça Aranha com Caminhos Cruzados. Eu vou falar um pouco sobre sua juventude, sua infância e sua história. Então, Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905. Ele era filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e de Abigail Lopes. Eles eram uma família normal de proprietários de terra, mas acabaram tendo algumas complicações e perderam tudo no começo do século. Desde jovem, Érico já se interessava por escritores nacionais. Com cerca de 13 anos de idade, ele já lia algumas obras nacionais, mas por conta de alguns problemas familiares, ele teve que sair da escola um ano antes de se formar, assim atrasando um pouco o seu sonho. Com 20 anos, começou a trabalhar em uma farmácia de um parente, também dava aulas de inglês e fazia traduções. Logo depois, ele largou a farmácia, pois foi contratado por uma grande revista e começou a trabalhar como escritor. Bom, agora falando um pouco sobre a sua carreira literária, em 1929, Érico começou a escrever contos. Seu primeiro conto foi Chico, um conto de Natal. Foi publicado no periódico mensal da Cruz Alta e em revista. Em seguida, seus contos foram publicados em importantes revistas e jornais. Em 1930, mudou-se para Porto Alegre para se dedicar apenas à literatura. No ano seguinte, foi contratado para trabalhar como revisor e tradutor da redação da revista Globo. Traduzia artigos de jornais e revistas estrangeiras, época em que conviveu com diversos escritores. Em 1933, publicou o romance Clarissa, obra que marcou o início de sua popularidade. Entre os anos de 1941 e 1945, o escritor proferiu palestras sobre a literatura e a sociedade brasileira e deu aulas de literatura brasileira como professor visitante nas universidades americanas de Berkeley e Oakland. Érico Venício narrou suas impressões dessa época nos livros Gato Preto em Campo de Neve, de 1941, e A Volta do Gato Preto, em 1945. As obras e a vida de Érico Veríssimo são divididas em três fases e eu vou falar um pouco delas. Na primeira fase de sua carreira literária, Érico Veríssimo se preocupou em retratar a ética urbana de sua cidade. Seus romances versam sobre a aristocracia local em decadência e os conflitos morais que a imigração europeia traz para a região. Já Érico Veríssimo iniciou a segunda fase com o romance Saga, de 1940, em que Vasco narra em primeira pessoa suas experiências de combatente da Guerra Civil Espanhola, para depois retornar ao ambiente familiar de Porto Alegre. Já na terceira fase, que foi a partir de 1965, com a publicação de Senhor Embaixador, Érico Veríssimo intensifica as características presentes nas obras anteriores, mas os textos ganham conotações políticas do país. Obra de destaque temos Olhar os Lírios do Campo, escrito em 1938. A obra Olhar os Lírios do Campo torna-se um marco na obra de Érico Veríssimo. É um romance urbano e narra a história de Eugênio, um rapaz de origem humilde que sente vergonha de sua família por ser pobre, mas mesmo com muito esforço, dá ao rapaz a oportunidade de estudar em ótimos colégios, levando o jovem a formar-se em medicina. E no dia de sua formatura conhece Olivia. O jovem se envolve amorosamente, mas Eugênio nunca assume verdadeiramente. A história é dividida em duas partes. O autor mostra os processos de transformação de Eugênio, da condição de indivíduo guiado mais pela expectativa dos outros do que por si mesmo, e para a condição de indivíduo autônomo e consciente de si, sujeito de suas próprias decisões. Bom, sobre sua família, em 1931, Érico Veríssimo casou-se com Mafalda Volpe, com quem teve dois filhos, Clarissa e Luiz Veríssimo. Seu filho Luiz Veríssimo nasceu em 1936 e é autor de livros famosos como O Analista de Bagé e A Comédia da Vida Privada. Bom, em 1954, Érico Veríssimo recebeu por sua obra o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Em 1969, a casa onde nasceu foi transformada em um museu. Infelizmente, Érico Lopes Veríssimo faleceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 28 de novembro de 1975, vítima de um infarto.
Sobre algumas obras de sucesso de Érico Veríssimo, temos Olhar os Lírios do Campo, de 1938, que se tornou um dos livros mais populares do autor, onde conta a história da ascensão social de Eugênio, vindo de classe humilde. Érico Veríssimo também narrou suas impressões dessa época nos livros Gato Preto em Campo de Neve, 1941, e A Volta do Gato Preto, em 1945, entre muitas outras obras. Então agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o escritor. Então, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, Érico quase morreu pela meningite, agravada por uma broncopneumonia. Em 1969, a casa onde ele viveu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, se tornou o Museu Casa de Érico Veríssimo. Seu filho, Luiz Fernando Veríssimo, seguiu seus passos e se tornou um importante escritor brasileiro, o qual se destacou pelas obras de humor como O Analista de Bage, de 1981, e Comédias da Vida Privada, de 1994.